Olá, turma! Na aula de hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. Vai ser sobre o novo Código Florestal, certo? Então, o novo Código Florestal, ele vem substituir o Código Florestal que foi proposto lá em 1965. Esse código foi estabelecido, de acordo com a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Através dessa lei, ela vem determinar algumas normas em relação à proteção da vegetação nativa e ela vem incluir e reforçar alguns conceitos importantes que foram abordados nos outros códigos, como, por exemplo, as áreas de proteção permanente, as áreas de reserva legal e as áreas de uso restrito. Neste novo Código Florestal, ele vem reforçar principalmente no que se diz respeito às áreas de proteção permanente, tá? Levando aí em consideração a sua delimitação. Tá? Então, o novo Código Florestal, fazendo uma comparação com o Código de 65, vem estabelecer algumas diferenciações. Vamos dar um exemplo na prática das áreas de preservação permanente. O Código Florestal de 65 estabelecia que a delimitação da área de proteção permanente ela deveria ser iniciada a partir do leito maior do rio. Tá? Então, a gente colocando aqui como exemplo, aqui das matas ciliares, uma área de APP, o Código de 65 vai estabelecer que a área, a delimitação vai ser a partir do leito maior. Já o novo Código Florestal vem dizer que a delimitação da área de proteção permanente, ela tem que ser a partir do leito regular. Tá? Então, a gente vai ver aí que vai surgir algumas críticas. Por quê? Porque, pela lógica, o novo Código Florestal vem diminuir ainda mais essas áreas naturais que precisam serem protegidas. Tá certo? Outro elemento importante para nós, é importante para a gente destacar, em relação à adesão dos produtores rurais em relação às regras impostas no novo Código Florestal. Segundo o novo Código Florestal, essas regras elas vão ser importantes para a sustentabilidade da agricultura brasileira e também para o desenvolvimento sustentável. Então, aí, o novo Código Florestal vai colocar alguns atores e elementos importantes, como, por exemplo, os proprietários e poceiros de terras, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Então, como a gente viu, o novo Código Florestal vem reforçar alguns conceitos, e entre eles está as áreas de proteção permanente. Essas áreas, elas são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, e que vão ter a função de proteger os elementos que compõem as paisagens naturais, como, por exemplo, proteger os recursos hídricos, proteger o solo, a paisagem, a biodiversidade, entre outros elementos, tá certo? Colocando isso em prática, dentro de uma propriedade rural, classificando, as áreas de proteção permanente vão ser as áreas que estão próximas às nascentes, as áreas que estão às margens dos rios, as áreas que estão às margens dos lagos e lagoas, também aqui estão em topos de morros. Então, todas essas áreas, essas áreas naturais, elas são importantes para que haja essa equidade em relação à proteção das áreas nas paisagens naturais, tá bom? Outro tema, outro conceito que é destacado no novo Código Florestal se diz respeito às áreas de reserva legal. Então, de acordo com esse código, as áreas de reserva legal são aquelas áreas localizadas no interior de uma propriedade ou de um imóvel rural que são delimitadas com a função de assegurar o uso econômico e a sustentabilidade dos recursos naturais que existem nelas. Por exemplo, a gente citar, se eu tenho uma propriedade com 100 hectares, então, um percentual dentro do novo Código Florestal vai ter que ser destinado à minha área de reserva legal, tá certo? Então, a área que tem que ser resguardada para que haja aquele equilíbrio, tá? Uma observação que é importante é que essas áreas de reservas legais, elas vão ter diferenciações em relação ao bioma em que ela está localizada e ao tipo de vegetação. Por exemplo, se a minha propriedade está localizada num bioma caatinga,
Então, consequentemente, dentro das regras do novo Código Florestal, eu tenho que ter 20% da minha área destinada à área de reserva legal. Se a minha área é de 100 hectares, consequentemente, 20 hectares tem que ser destinada à área de reserva legal, tá certo? Esse quadro vai mudar um pouco quando a gente vai comparar a área da Amazônia Legal. Na Amazônia Legal, na área de cerrado, essa área, a área de reserva legal, ela vai ter que ser de 35% da minha área destinada, tá certo? Já se a minha propriedade está dentro da Amazônia Legal e é uma área florestada, então a minha área tem que ser de 80% destinada à área de reserva legal, tá certo? Outro tema que a gente vem destacar, outro conceito, na realidade, é em relação ao uso restrito. Então, as áreas de uso restrito são aquelas áreas cuja utilização sofrem algumas restrições. Por quê? Porque elas são áreas sensíveis. A gente pode citar como exemplo as planícies pantaneiras. Então, o complexo do Pantanal, com aquela diversidade de paisagens e vegetacionais, elas vão ter a sua sensibilidade. Então, ela tem que sofrer algumas restrições em relação às outras, às outras áreas, tá certo? Vai ser também destacado nessas áreas, as áreas de uso restrito, os topos de morros, as bordas de tabuleiros e de chapadas e áreas que tenham declives acima de 25 graus, tá certo? Outro tema, outro conceito que a gente vai destacar aí no novo Código Florestal, vem se diz respeito às áreas consolidadas. O que seria isso? Então, as áreas consolidadas são aquelas áreas que foram exploradas economicamente através de diversas atividades, como, por exemplo, a agropecuária, até a data de 22 de julho de 2008. Tá? Então, se na minha propriedade eu tenho uma área, por exemplo, eu tenho uma área que é agrícola, uma área pecuária, para tirar silvicultura, então, dentro do novo Código Florestal, a minha área é classificada, essa área vai ser classificada como área consolidada, tá certo? Então, na minha propriedade, eu vou ter várias classificações. Vou classificar as áreas de proteção permanente, as áreas consolidadas, certo? As de uso restrito, entre muitas outras. Certo? Então, o novo Código Florestal ele vai ser a base para que você faça essa leitura. E essa leitura ela vai ser indispensável para que você se inscreva em um cadastro que se chama Cadastro Ambiental Rural, que vai ser um registro público eletrônico de todas as informações ambientais do país e que elas são obrigatórias para todos os proprietários e posseiros de terras. Tá certo? Então, esse tema do novo Código Florestal ele é importante aí para diversas categorias e diversas pessoas, tá bom? E aí eu espero vocês na próxima aula, tá certo? Até mais.